começar a gravação e iniciar a transmissão. Fazemos as duas coisas. Pronto, já estamos a começar a transmitir. Vamos só aguardar aqui. Pronto, já está. Já está a transmitir. Entrar em direto agora. Transmitir em direto. Pronto, começou. Muito boa noite. Vamos fazer aqui um programa Rica Vida em direto. O nosso convidado é Vítor Castro Rosa, advogado, que se disponibilizou para nos dar ao momento atual, que estamos a dia 30 de março de 2020, quais já são as medidas que o Governo tem para auxiliar quer as famílias, os individuais, quer as empresas. Boa noite, Vítor. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Contributo. Ficamos então a ouvi-lo em relação às alterações propostas e o que devemos fazer para beneficiar. Muito bem. Ainda com muito pouco tempo sobre estas medidas, elas estão atualizadas ao dia 26 de março, portanto é natural que entretanto saiam mais medidas, já foram aliás anunciadas. Aquilo que se pode dizer é que o Governo está muito ativo a tentar colmatar os efeitos desta paralisação forçada da economia e a criar aqui mecanismos para permitir que as empresas continuem a existir, mesmo que a sua elaboração esteja neste momento suspensa ou que a atividade económica esteja reduzida. E, portanto, há aqui medidas que são claramente para beneficiar as empresas e medidas que são para os trabalhadores e os indivíduos em geral, portanto, para os cidadãos, se quisermos. Nós dividimos a matéria em benefícios para as empresas e benefícios para os cidadãos e vamos passar um bocadinho em revista quais são as principais medidas que já estão no terreno, que já foram objeto de legislação publicada. E, portanto, temos como principal linha a defesa dos postos de trabalho. Já sabemos, portanto, que é o chamado layoff, a suspensão dos trabalhadores durante um período em que a atividade é diminuída ou mesmo reduzida. Pode acontecer que seja necessário suspender totalmente a atividade da empresa ou do estabelecimento, nomeadamente nos casos em que foram encerradas as lojas por determinação oficial, por determinação do Governo, e nesses casos está previsto que os trabalhadores possam ser colocados em regime de suspensão do contrato de trabalho, para não ser efetivamente objeto de um despedimento. Aliás, os despedimentos estão proibidos para quem quiser efetivamente beneficiar destas medidas. E que medidas é que são essas? Bom, no caso de paragem total da atividade da empresa, com interrupção das cadeias de abastecimento globais, suspensão ou cancelamento de encomendas, que podem ser demonstradas ou declaradas por uma certidão de um contabilista certificado, que a empresa com certeza terá, com uma redução da atividade em mais de 40% da capacidade de produção ou de ocupação no mês seguinte ao pedido do apoio. Portanto, quando se preveja que no mês que se vai seguir ao pedido de apoio a atividade vai ser reduzida em mais de 40%, poderá ser efetivamente pedido este benefício que se traduz na possibilidade de uma comparticipação da Segurança Social no ordenado dos trabalhadores, comparticipação que é no valor de 70% de 2/3 do ordenado. Os 2/3 do ordenado é aquilo que o trabalhador vai receber. Os 70% é aquilo que o empregador vai receber da Segurança Social. Portanto, são situações
em que o estabelecimento encerrou totalmente ou parcialmente, são situações em que há uma queda bruta e acentuada de pelo menos 40% da faturação nos 30 dias anteriores ao pedido, quando se compara com o período homólogo do ano anterior, ou, para quem não tenha período homólogo porque iniciou a atividade há menos de 12 meses, quando se compara com a média mensal desse período. Portanto, para se ter uma ideia do que é que foi a perda de faturação inerente a esta paralisação. 2/3, mas sempre com o limite mínimo do ordenado. 2/3 do ordenado bruto, exatamente. Sim, mas sempre limitado no mínimo e no máximo a valores consideráveis aceitáveis. Exatamente. Portanto, os valores são limitados a 3 vezes o ordenado mínimo e teto máximo. No IAS, portanto, no ordenado mínimo. Portanto, quem receba quase junto ao ordenado mínimo não se preocupe porque tem direito a esse valor na totalidade. Só para casos de valores maiores é que será aplicado os 2/3. Depois temos, portanto, um outro apoio que pode ser efetivamente aplicável, que é o apoio relativo à formação. Pode haver e acumulável com este, portanto temos aqui um máximo de 50% do ordenado bruto para subsídio de formação. Não pode essa formação ultrapassar 50% do período normal de trabalho. E ainda pode haver para as empresas um incentivo financeiro extraordinário para o apoio à normalização da atividade da empresa, que tem o valor de 635 euros por trabalhador, que corresponde a um salário mínimo. Portanto, isto é digamos, um balão de oxigênio para manter a empresa em funcionamento. Depois, o empregador que beneficie destas medidas também fica isento de contribuições para a segurança social na parte da empresa, relativamente aos trabalhadores abrangidos por esta medida e aos membros dos órgãos estatutários. Esta medida prevê-se que dure até junho de 2020, resta saber se depois não será necessário prorrogá-la. E isto só diz respeito à parte da empresa, portanto aos 23,75 que correspondem à contribuição para a segurança social a cargo da empresa. A parte dos trabalhadores, que se chama cotização, que são 11%, essa tem que ser entregue pontualmente, tem que continuar a ser entregue. Estas regras estendem-se também aos trabalhadores independentes que sejam empregadores, podem beneficiar também destas medidas. Depois há uma série de medidas fiscais, que têm a ver com o adiamento do pagamento especial por conta que estava previsto para amanhã, vai ser adiado para 30 de junho de 2020. O primeiro pagamento especial por conta e o primeiro pagamento adicional por conta de 31 de julho de 2020 passam para 31 de agosto de 2020. Que é ótimo, mais fácil. O modelo de 22 do IRS, que seria para 31 de maio de 2020, passa para 31 de julho de 2020. Suspendem-se também os processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados pela autoridade tributária ou pela Segurança Social. Essa suspensão para já é até 30 de junho de 2020 e também resta saber se depois será prorrogada. Por outro lado, o IVA poderá ser pago em 3 ou 6 prestações mensais sem juros, embora aqui haja uma dúvida, porque o site do Governo refere que haverá juros nas últimas 3 prestações, mas no decreto-lei, efetivamente, aquilo que vem escrito é que não tem juros. Quem quiser optar por este fracionamento do IVA, não terá que pagar quaisquer juros por essa situação. A primeira prestação vencerá na data em que deveria ser cumprida, as restantes vencerão mensalmente na data correspondente. Isto abrange não só o IVA, mas também as retenções na fonte de IRS e de IRC.
Este regime estende-se aos sujeitos passivos que tenham reaberto a atividade em janeiro ou após janeiro de 2019, quando não tenham tido volume de negócios em 2018, portanto não possam fazer prova da diminuição acentuada dos rendimentos, e todos aqueles que não tenham a possibilidade de beneficiar desta medida podem sempre requerer este benefício caso demonstrem uma diminuição da faturação comunicada através do e-fatura pelo menos em 20% da média dos 3 meses anteriores ao mês da obrigação, comparativamente com o mesmo período do ano anterior. E portanto, para fazer prova... Sim, para fazer prova dessa situação, normalmente são os balanços, os relatórios de exercício, as contas prestadas, as marcações, tudo aquilo que faça prova do volume expectável. Sim, normalmente será pelo balanço. De faturação que, entretanto, não ocorreu. Não é necessário prestar quaisquer garantias. Quem faz essa certificação da diminuição do volume de negócios é o contabilista certificado ou o revisor oficial de contas. Portanto, tem que ser, digamos, uma declaração própria. Eu penso que haverá formulários, serão aprovados, certamente, formulários próprios para fazer esta declaração. Depois temos a parte das contribuições para a Segurança Social, que é genérica para todas as empresas que tenham menos de 50 trabalhadores ou, tendo entre 50 e 249 trabalhadores, possam demonstrar uma diminuição da faturação, também através do e-fatura, pelo menos em 20% nos meses de março, abril e maio de 2020, face aos períodos homólogos do ano anterior. O benefício é permitir que essas empresas paguem só 1/3 das contribuições para a Segurança Social em cada mês, e o restante nos meses seguintes, também sem juros. Mas atenção que isto só diz respeito à parte das empresas, porque, mais uma vez, a parte dos trabalhadores deverá continuar a ser pontualmente entregue. Pelo menos até dia 30 de março de 2020. É possível que mais legislação venha a ser publicada para exatamente. As restantes situações. Sim, estamos sempre a reportar-nos à situação que conhecemos hoje. Com a hiperatividade que o Governo tem tido, e bem, nesta matéria, é possível que estas medidas ainda sejam objeto de alteração. Se, entretanto, tiverem iniciado uma atividade há menos de 12 meses, a comparação é feita com a média do período de atividade decorrido. Portanto, vai-se comparar o que é a faturação mensal e permitir demonstrar uma redução acentuada. Os trabalhadores independentes também poderão beneficiar deste diferimento do pagamento das contribuições para a Segurança Social pelos meses de abril, maio e junho de 2020. Isto não é necessário requerer, não é preciso fazer nada, portanto é automático. É claro que se as empresas quiserem fazer o pagamento na totalidade, podem sempre fazê-lo. A obrigação contributiva que se deveria ter pago dia 20, alguns pagaram, os que pagaram bem, portanto, em princípio, isso aplica-se nos próximos meses, mas quem não pagou pode pagar até amanhã. Portanto, amanhã é o último dia para pagamento da contribuição da Segurança Social relativa ao mês de fevereiro para as empresas que estão nesta situação, portanto, de menos de 50 trabalhadores ou entre 50 e 249, com a redução acentuada da sua faturação. Depois temos ainda uma norma que é uma permissão para a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, portanto ainda terá que ser concretizada pela CPAS, para se poder também suspender o pagamento das contribuições para a Segurança Social ou reduzir os escalões contributivos dos beneficiários que tenham sofrido quebras de rendimento. Os planos de prestações que estão em curso na Autoridade Tributária e na Segurança Social, dívidas que estejam a ser objeto de pagamento em prestações, são também objeto de alargamentos de prazos
uma vez que estamos como se estivéssemos em férias judiciais, estamos numa situação equiparada a férias judiciais, suspendem todos os prazos até à cessação desta situação excepcional da prevenção, contenção, mitigação e tratamento da doença Covid-19, portanto não sabemos ainda quando é que vai terminar, será a Autoridade de Saúde Pública que deverá determinar que se retomem as contagens dos prazos. Isso também tem efeitos a nível das dívidas à Segurança Social que estejam ainda fora de processo executivo, portanto, dívidas que estejam a ser regularizadas ao abrigo de outros regimes que não o processo executivo. E após 30 de junho de 2020, o Conselho Diretivo da Segurança Social poderá estender a suspensão dos planos prestacionais das IPSS, Instituições Particulares de Solidariedade Social, no âmbito de acordos de cooperação. Depois temos várias medidas de acesso ao crédito, de facilitar o acesso ao crédito às empresas e de suspensão de prestações. Aqui temos a linha Capitalizar, que disponibiliza 200 milhões de euros através da banca para apoio à tesouraria para pequenas e médias empresas e microempresas, de preferência, ou seja, não quer dizer que não possam ser outras empresas a beneficiar, até se tem discutido justamente se as empresas estarão em condições de se endividarem, porque isto, em última análise, acaba por ser uma forma de endividamento, apesar de os spreads serem limitados, de acordo com o documento que se chama catálogo da linha de crédito, a linha Capitalizar, os valores do spread são limitados. De qualquer forma, é sempre um encargo que as empresas terão que assumir. As empresas terão que se dirigir à banca. A banca está, neste momento, ativamente empenhada em dar apoio às empresas que se lhe dirigirem e pedirem este tipo de financiamento. Tem uma série de condições. A situação líquida do último balanço tem que ser positiva, ou, se for negativa, tem que haver um balanço intercalar que demonstre a existência de uma regularização até à data em que a operação for autorizada pela banca. O máximo por empresa é 1,5 milhão de euros. Garantias são prestadas até 80% do capital em dívida, portanto, e as contra-garantias 100%. O período de carência até 1 ano, portanto, até 1 ano não terão que pagar quaisquer prestações. O prazo de operações serão 4 anos para o fundo de maneio e 1 a 3 anos para a tesouraria. Depois, além esta linha de crédito, que é uma linha de crédito geral para todas as empresas em qualquer setor, teremos as outras linhas de crédito setoriais, que também têm como condição que a situação líquida positiva no último balanço se reflita, ou pelo menos que se corrija num balanço intercalar até a data da operação. As linhas de crédito setoriais são para a restauração e similares, portanto são 600 milhões de euros, em que se reservam 270 milhões para pequenas e médias empresas e microempresas, também com o máximo por empresa de 1,5 milhão de euros, e as condições são genericamente semelhantes àquelas que descrevi. Para o setor do turismo também temos, para empreendimentos e alojamentos, há uma linha de crédito específica de 900 milhões de euros, dos quais 300 são reservados para pequenas e médias empresas e microempresas. E há ainda uma linha de crédito especial do Turismo de Portugal, que é disponibilizada diretamente por esta entidade e que permite disponibilizar até de 60 milhões de euros. Esta é mais limitada. Esta só vai é muito mais limitada, são 20 mil. 1,5 milhões de euros. Exatamente. Por empresa. Esta tem uma dupla limitação, é uma limitação total para cada empresa por 20 mil euros, mas também é a limitação por 750 euros por mês
por trabalhador. Depois tem o reembolso no prazo de 3 anos, com 1 ano de carência, e exige aqui uma garantia pessoal, exige a fiança pessoal do sócio. Normalmente é uma situação que nunca é aconselhável, mas enfim, aqui é uma condição. São unipessoais quase, portanto isto está mesmo a responder àquilo que é a realidade do tecido económico do nosso país. Exatamente. Temos ainda uma linha de crédito para a indústria têxtil, vestuário e calçado, as indústrias extrativas e a fileira de madeira e cortiça de 1.200 milhões de euros, dos quais 400 são para pequenas e médias empresas e para microempresas, também com o máximo de 1,5 milhão de euros, e as outras condições são semelhantes. Depois temos também para aqueles que beneficiem de incentivos ao abrigo do CREN e do PT Portugal 2020. Exatamente, portanto são os financiamentos estruturais da União Europeia, que terão também benefícios a nível da aceleração da liquidação dos incentivos, que podem ser inclusive entregues a título de adiantamento, suscetíveis de regularização posterior sem qualquer formalidade. Se houver uma quebra de volume de negócios ou de reservas ou de encomendas superiores a 20% nos 2 meses anteriores à apresentação do pedido, pode haver um diferimento por 12 meses das prestações vincendas deste tipo de subsídios até 30 de setembro de 2020, sem juros ou penalizações. Haverá também a possibilidade de submeter despesas para reembolso, despesas comprovadamente suportadas em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com a Covid-19, previstas no Portugal 2020 ou de outros programas operacionais, nomeadamente nas áreas de internacionalização e formação profissional. Por outro lado, esta pandemia pode ser considerada motivo de força maior não imputável a beneficiários, obviamente, na avaliação de objetivos contratualizados no âmbito do Portugal 2020, portanto é considerada causa de força maior. Há um aumento dos plafons de seguro de crédito à exportação com garantia do Estado no âmbito do apoio à diversificação de clientes para 200 milhões de euros. Aqui temos o setor da metalurgia, da metalomecânica e dos moldes, que são setores estratégicos para Portugal, até 200 milhões de euros também seguros de caução para obras no exterior, para outros fornecimentos, 300 milhões de euros seguro de crédito à exportação de curto prazo. Portanto, isto são os plafons de seguros de crédito que passam a poder beneficiar de garantias do Estado. Continuando nas medidas de crédito, temos aqui uma medida que é genérica, que é a possibilidade de acesso a todas as linhas de crédito e proibição de revogação de linhas de crédito contratadas e empréstimos concedidos, e é prorrogação até 30 de setembro de 2020 de todos os créditos que tenham previsto o pagamento de capital no final do contrato. Portanto, isto quer dizer que não é possível à banca revogar linhas de crédito anteriormente concedidas, e ainda terá que prorrogar até 30 de setembro de 2020 todos os créditos que tinham, portanto, previsão de serem reembolsados no final do contrato, e a suspensão do pagamento de prestações de capital, rendas e juros previstos até 30 de nove de 2020 para empresas que preencham cumulativamente, ou seja, todas as condições seguintes. Têm que ter sede e atividade económica exercida em Portugal, têm que ser microempresas ou pequenas e médias empresas de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão Europeia, têm que ter a situação regularizada perante o Banco de Portugal, ou podem estar em situação de mora em relação a algumas dívidas, desde que isso não seja considerado uma situação de incumprimento material pelos critérios do Banco de Portugal, não podem estar insolventes, não podem ter uma situação de cessão de pagamentos
ou em execução por dívidas bancárias, ou seja, não podem estar efetivamente em situação de incumprimento que seja estrutural, do ponto de vista da empresa estar numa situação de insolvência ou a ser executada por dívidas bancárias. Nesse caso não poderão beneficiar. A situação tem que estar regularizada perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social, podendo, em março de 2020, haver uma situação ainda de incumprimento, porque não releva, este mês, não releva para este efeito. Estes benefícios são estendidos aos empresários em nome individual e às IPSS e entidades de economia social que preencham as condições que acabamos de descrever, estas relativas ao Banco de Portugal e à Autoridade Tributária e à Segurança Social. E mais frente vamos a ver que também para os individuais é algo semelhante. Sim, no que diz respeito ao crédito à habitação, pelo menos é o que já está legislado. Depois será, com certeza, já hoje foi noticiado também para o crédito automóvel, mas ainda não está publicado o diploma, há de vir em breve. O que é preciso para beneficiar destas medidas? Neste caso, é apenas uma declaração de adesão assinada pelos representantes legais das empresas, acompanhada da documentação comprovativa das condições acima referidas. Portanto, há aqui, digamos, procura-se desformalizar o mais possível. Há quem ainda peça, digamos, uma desformalização maior, um simplex para a Covid-19, mas aqui já se pretende, de certa forma, impedir que a burocracia tenha um peso extraordinário que, na prática, que não seja a burocracia impedir que se possa beneficiar destas medidas. As instituições bancárias, se virem que alguma situação não é regular e não está de acordo com os requisitos necessários para beneficiarem, deverão, em 3 dias úteis, comunicar às empresas, utilizando o mesmo canal de comunicação, que falta qualquer coisa ou que não se considera abrangida a situação nos requisitos que permitem aceder a estes créditos. Porquê desta celeridade toda? É porque um dos critérios é que não podem estar insolventes ou em situação de cessão de pagamentos ou em fase de execução por dívidas bancárias. Portanto, justamente para acautelar esta situação, que aqui foi anteriormente mencionada, é que é altamente recomendado que optem por estas medidas, quer dizer, lá porque temos que estar impedidos de trabalhar, não somos obrigados a endividar-nos e aqui o Estado tem tentado acautelar e bem essa situação, porque senão era uma desvantagem competitiva para nós ficarmos em situação de insolvência, não é? Pois, obviamente que também não se pretende que estas medidas sejam, de certa forma, para resolver pendências que vêm de trás. Ou seja, a ideia destas medidas extraordinárias é fazer face a uma situação decorrente da pandemia. Não se pode utilizar estas medidas para, no fundo, viabilizar empresas que já vinham de trás com situações de incumprimento generalizado das suas obrigações ou insolvência. Portanto, por isso é que essas empresas não podem beneficiar. Da suspensão agora dos prazos da Segurança Social, por exemplo. Pois, exatamente. Tem essa vantagem porque essa é generalizada a todas as entidades. Mas não beneficiam do acesso a estas linhas de crédito, basicamente é isso. Os contabilistas foram aconselhados pela Ordem dos Contabilistas Certificados a enviarem futuramente as informações, agora não se preocuparem com a questão das assinaturas, porque as assinaturas depois vão ser enviadas de forma digital, é fazer chegar
a documentação de maneira a que rapidamente os bancos possam protocolar estas linhas e não a perpetuar uma situação de incumprimento das obrigações das empresas, dos seus clientes. Passando para as medidas que dizem respeito aos cidadãos individuais, portanto, estamos em estado de emergência e vamos com certeza continuar a estar por mais, não sei se serão sempre, pois, não, as declarações são sempre por 15 dias, portanto, não há limite à sua prorrogação, portanto, poderá ser prorrogado por mais 15 dias e depois no final poderemos ter uma nova prorrogação. O que é que isso implica? Implica efetivamente que as autoridades tenham possibilidade de restringir o direito de circulação e de determinar o isolamento obrigatório, nomeadamente para aquelas pessoas que foram obrigadas pelas autoridades de saúde a ficarem em isolamento profilático, e só permitirão circulação livre às pessoas que tenham obrigações profissionais presenciais, ou seja, que não possam exercer a sua atividade através de teletrabalho. Permitirão sempre, como é evidente, a saída de casa para fazer compras de bens essenciais, para fazer compras de medicamentos, para tomar ou prestar cuidados de saúde, e que tenham que ser presenciais. Já temos tido, de facto, nos últimos dias, exemplos de como são necessárias algumas medidas para consciencializar os cidadãos em geral de que este isolamento é mesmo para seguir à regra, não é para seguir à letra, tem que ser para permitir, digamos, a resposta do nosso sistema de saúde. Inclusivamente acabamos de visualizar uma conferência de pessoas que estão voluntariamente a auxiliar as empresas e os individuais a fazerem melhor uso dos meios informáticos ao seu dispor para que possam comunicar pela videoconferência aos que ainda não o sabem. Portanto, tem havido grupos da sociedade civil prontos a auxiliar esta entrada decisiva na era digital, de modo a que todos possam ficar contactáveis mesmo numa situação de isolamento. Até em relação aos documentos caducados existe isso, não é verdade? Em relação aos documentos caducados, o Governo obviamente que não quer e tomou providências de maneira a que as pessoas não se dirijam aos serviços públicos para evitar contágio e, portanto, não está, digamos, não está a pretender que as pessoas revalidem os seus documentos caducados até pelo menos 30 de junho de 2020 e depois ver se será necessário prolongar esta situação, permitindo que os documentos que caduquem ou tenham caducado nos 15 dias anteriores à entrada em vigor do Decreto-Lei 10/2020, 13 de março, portanto, basicamente reporta-se ao princípio do mês, continuem a ser aceites, apesar de caducados, continuem a ser aceites até 30 de junho de 2020. E aqueles que, entretanto, caducarem, como seja o cartão de cidadão, a carta de condução, quaisquer certidões ou certificados, continuarão a ser aceites pelo menos até esta data e depois, eventualmente, se for necessário prorrogar também este prazo, ver-se-á se será prorrogado. Relativamente às pessoas que, entretanto, se viram na situação de ter que ficar em casa para isolamento profilático ou para acompanhamento de outrem em isolamento profilático, há situações aqui que têm que ser distintas e que são as seguintes. Se um trabalhador por conta de outrem ou um trabalhador independente for determinado a isolar-se
porque se suspeita de contágio ou porque é portador do vírus e, portanto, pode ser agente de contágio, terá durante 14 dias que se proceder a esse isolamento. Isso é equiparado à doença, portanto é como se ele tivesse doente, mas não recebe o subsídio de doença. Recebe um subsídio extraordinário, que é, na prática, neste caso é 100%, ele recebe 100% do ordenado base, se ele tiver efetivamente sido determinado a ficar em casa, ele vai receber 100% do ordenado base. Há um formulário que já está disponível na Segurança Social, deve ser ele próprio a enviar a declaração que é emitida pela Autoridade de Saúde e que diz respeito à sua situação ao empregador, e é o empregador que em 5 dias deverá enviar para a Segurança Social. Se o trabalhador tiver menos de 6 meses, o rendimento é igual, portanto há uma fórmula para determinar o rendimento, para se tomar em conta o tempo que esteve ao serviço, para se poder saber exatamente qual é que é o valor que vai receber. O trabalhador que fica em casa, não porque tenha que se isolar ele próprio por determinação da Autoridade de Saúde, mas para acompanhar um filho ou um outro dependente durante 14 dias por situações de grave risco decretado pelas autoridades de saúde, é também considerado como incorrendo em faltas justificadas. Nesse caso, uma vez que não é ele a pessoa que tem que ficar em isolamento, mas ele tem que fazer o acompanhamento de terceiro, ele tem direito a 65% da remuneração de referência. Este subsídio é pedido à Segurança Social direta. Deve juntar a declaração de isolamento profilático relativa ao terceiro, e este subsídio também não depende de ter um prazo de garantia. Portanto, é imediato, e não tem que se verificar se ele tem carreira contributiva para justificar essa situação, esse apoio. Portanto, ele tem o direito a receber 65% da remuneração de referência. Queria só agora informar, sim, se me permites, que para aceder à Segurança Social direta há uma chave que geralmente é utilizada. Quem não a tiver tem 2 alternativos: é a chave móvel digital ou então aceder com as credenciais do Portal das Finanças. Das Finanças. Pronto, são as situações mais rápidas para que as pessoas possam aceder a essa medida. Sim, porque anteriormente, em regime normal, a senha da Segurança Social direta é enviada para casa. E, portanto, neste caso, uma vez que quase toda a gente tem senha de acesso ao Portal das Finanças, utilizam a alternativa de entrar e autenticar-se através do Portal das Finanças, e depois permite-se então pedir uma senha que é imediatamente disponibilizada online. Portanto, a pessoa fica automaticamente habilitada a entrar no Portal da Segurança Social direta em qualquer altura, sem estar a receber nada em casa, para não atrasar. Depois, é importante esclarecer que estas medidas de apoio aos familiares que têm que ficar a acompanhar um filho ou outro dependente não se aplicam durante as férias. O Governo considerou que durante as férias haveria sempre que providenciar aos menores, portanto, ao acompanhamento dos menores, à ocupação dos menores, e, portanto, nas férias não são justificáveis para o Governo. Não sei se isto depois ainda vai ser alterado, os apoios, a continuação dos apoios. A não ser no caso das creches, porque as creches em geral não têm estas férias, portanto serão serviços a equipamentos sociais que deverão estar disponíveis durante todos os dias úteis, e, portanto, não se aplica às creches e, portanto, neste caso, um progenitor
que ficar em casa porque a criança não pode ir à creche, continua a receber este apoio ainda durante as férias da Páscoa. O trabalhador que fica em casa para acompanhar um filho ou um outro dependente a cargo com menos de 12 anos ou com deficiência ou doença crónica devido ao encerramento do estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância, portanto as creches, ou situações de deficiência determinadas, equipamentos de apoio à primeira infância ou deficiência, determinado por autoridade de saúde ou governo, também tem a sua falta justificada e passa a receber 2/3 da sua remuneração base. Neste caso, a entidade empregadora recebe 50% dessa remuneração base da Segurança Social. Portanto, é partes iguais. Não é como na situação de layoff, em que são 70-30. Aqui são 50-50, portanto aqui o empregador recebe 50% da Segurança Social e paga ao trabalhador 2/3 da sua remuneração base, com o mínimo de 635, que é portanto, o ordenado mínimo nacional, e o máximo de 1.905, que é 3 vezes o IAS. Nós há pouco referimos que esta situação também se aplicava ao layoff, mas eu tenho, agora que estamos aqui a rever, suponho que esta situação é só para aqui. No layoff, aquilo que a pessoa recebe é os 2/3 da sua remuneração, seja ela qual for. Portanto, aqui é que é uma situação diferente em que há estes limites. Como as situações às vezes são semelhantes, há uma certa facilidade em confundirmos e nós próprios ainda não as interiorizamos o suficiente. Isto tudo porque é muita legislação que saiu muito pouco tempo. E alguma delas já foi, digamos, revogar as anteriores alterações que são praticamente ao dia, não é? As faltas que se derem para acompanhamento de menores nestas circunstâncias das escolas fechadas não contam para os 30 dias máximos que a lei e os estatutos dos funcionários públicos permitem a título de acompanhamento de familiar, portanto, assistência familiar. Portanto, não vão prejudicar os trabalhadores nas faltas que podem dar para este fim. Também existe um formulário na página da Segurança Social para este efeito. Entretanto, se a doença se declarar, acontece uma mudança em termos do apoio que a Segurança Social passa a disponibilizar. Portanto, em vez de ser através da entidade empregadora que paga os 2/3 do ordenado, o trabalhador que tenha efetivamente uma situação de doença declarada passa a uma situação de baixa médica. E nessa altura terá 55% da remuneração de referência até aos 30 dias de duração da doença, 60% entre 31 e 90 dias, 70% entre 91 e 365 dias e 75% da remuneração bruta se for mais de 365 dias. E não está também sujeito a períodos de espera, portanto aqui também se facilita o acesso à chamada baixa, não é? O subsídio de doença. A remuneração de referência é R sobre 180, portanto 180 por referência ao número de dias. R é o total de salários registados nos primeiros 6 meses civis, anteriores ao segundo mês anterior. Este não é fácil de fazer, mas eles têm uns simuladores já justamente para evitarem este cálculo que não está de facto. Este merecia aqui um simplex para se poder rapidamente perceber qual é que é o valor. Mas, enfim, eles disponibilizaram uns simuladores no site da Segurança Social que permitem saber exatamente quanto é que a pessoa tem a receber. Depois, houve também um acréscimo a este regime, que foi justificar as faltas por assistência a neto. Neto que viva com o trabalhador em comunhão de mesa e habitação e que seja filho de adolescente com menos de 16 anos.
aqui também os critérios parecem-nos ter sido um pouco restritivos, porque há muitos avós, enfim, que acompanham netos sem que, digamos, a idade do filho, enfim, seja menos de 16 anos, mas enfim, provavelmente isto ainda vai ser objeto de alteração. Por outro lado, também, se o trabalhador tiver que ficar em casa para dar assistência ao cônjuge ou a uma pessoa que viva em união de facto ou em economia comum com esse trabalhador, seja um parente ou afim na linha reta ascendente, ou seja, um pai, mãe, avô, sogro, sogra, todos os dependentes que vivam em economia comum e que tenham que ficar em casa porque, entretanto, fecharam os lares, os centros de dia, todos os equipamentos sociais onde a pessoa podia passar o seu dia e permitir que fossem trabalhar, portanto, os cidadãos ativos, neste momento também estão abrangidos por faltas justificadas, uma vez que todos esses equipamentos sociais foram encerrados. E, portanto, alarga-se este regime dos menores aos séniores, à população idosa, que efetivamente tenha que ser acompanhada e por virtude da qual não se possa, portanto, sair para trabalhar. Esta assistência também pode ser feita ao abrigo de dias de férias, se o trabalhador assim o quiser. Neste caso, sem necessidade de obter acordo do empregador. Aí passa a ter a remuneração na totalidade. Portanto, se quiser, os dias de férias. Pode haver situações em que seja mais conveniente, por alguma razão, tenha dias de férias para gozar e, portanto, queira receber na totalidade, não queira ficar limitado aos 2/3 da remuneração. Os trabalhadores que tiverem a possibilidade de exercer funções à distância, portanto, cujas funções possam ser desempenhadas em teletrabalho, têm o direito de unilateralmente passar ao regime de teletrabalho, enquanto vigorar o estado de emergência. Aliás, essa situação é obrigatória e, portanto, mesmo que o trabalhador, mesmo que o empregador pretenda continuar a receber a prestação de trabalho no local de trabalho, o trabalhador, desde que as funções permitam o teletrabalho, tem o direito de exigir esse regime para poder trabalhar a partir de casa. Estas medidas, já dissemos em relação às férias escolares, mas não dissemos uma coisa essencial, é que se ambos, estamos a falar, por exemplo, na situação dos progenitores que têm que ficar a acompanhar o menor, basta que um esteja em teletrabalho para que o outro já não possa efetivamente beneficiar deste apoio. Portanto, entende-se que nessa situação não há necessidade de os dois ficarem em casa, uma vez que um já lá está, não é? Portanto, não podem beneficiar os dois. Por outro lado, estas medidas são independentes do número de filhos ou dependentes a cargo, ou seja, o que o trabalhador vai receber tem aqueles limites que nós há pouco recordámos, independentemente do número de filhos ou dependentes a cargo. Também poderá ser uma situação que efetivamente pode vir a ser revista, mas nesta primeira fase o Governo terá sido cauteloso na medida em que o impacto que estas medidas têm para o orçamento de segurança social, como se imagina, é bastante significativo e, portanto, o Governo aqui agiu com toda, digamos, a prudência e a ponderação, o que não quer dizer que no futuro não seja obrigado a rever estes critérios de maneira a beneficiar quem mais precise. Por outro lado, os trabalhadores independentes também podem ficar em casa e podem ter que ficar em casa, acompanhar menores por virtude do encerramento das escolas. Estes terão direito a 1/3 da base de incidência contributiva mensal do primeiro trimestre, também sujeitos a um mínimo que é o IAS e um máximo que é também calculado em função do IAS.
exceto se eles próprios passarem a regime de teletrabalho ou, como referi, se o outro progenitor tiver em regime de teletrabalho. Os trabalhadores independentes que sejam afetados por uma redução da atividade económica devido a esta pandemia e que estejam inscritos e sujeitos a contribuição para a Segurança Social em pelo menos 3 meses consecutivos, é o chamado período de garantia, durante os últimos 12 meses, têm a possibilidade de receber também um apoio financeiro que corresponde ao valor da remuneração mensal registada. Aqui são os 100%. Portanto, como vimos há pouco, no acompanhamento a menores é 1/3. Na situação de redução de atividade económica, tem direito a continuar a receber toda a remuneração que registaram, mas também tem um limite máximo, que é o valor do IAS. Portanto, é o máximo subsídio que podem ter direito, em situação de comprovada paragem da atividade do respectivo setor. Este subsídio é concedido por 1 mês, mas depois pode ser prorrogável até 6 meses. E isto coincide também com a situação de diferimento das obrigações contributivas para a Segurança Social. Portanto, durante estes 6 meses ele não vai pagar, vai receber, até ao máximo de 438,81, e terminando esses 6 meses, admitindo que seja sempre prorrogado, ele começa então a pagar as contribuições para a Segurança Social, mas pode regularizar o período em que não esteve a contribuir durante 12 meses com prestações mensais iguais e sucessivas. Este apoio não é cumulável com aquele que ele recebe do acompanhamento do menor, que há pouco estivemos a analisar. Portanto, ou se estiver ele próprio em situação de isolamento profilático, e portanto não pode acumular estes apoios. Ou outro, pois. Tem que ser ou um ou outro. Para beneficiar destes apoios, eu confesso, não vi ainda os formulários no site da Segurança Social. É natural que eles, entretanto, sejam lá disponibilizados, mas basta uma declaração do contabilista certificado ou uma declaração do próprio trabalhador, porque pode não sequer ter contabilidade organizada, sob compromisso de honra, uma declaração ajuramentada, digamos assim. Portanto, como existe o crime de falsas declarações, poderá sempre ser punido quem declare factos que não são verdade, e isso é junto ao requerimento na Segurança Social direta. E, portanto, é assim que se passa, digamos, a poder receber estes benefícios, que também serão disponibilizados de imediato, e, portanto, não haverá períodos também de espera, embora isto não esteja dito expressamente, mas creio que é assim que vai funcionar. Depois, relativamente às casas, aos arrendamentos para a habitação, para já são suspensos os despejos nos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, e também a execução de hipotecas sobre imóveis que constituam habitação própria e permanente do devedor. O que quer dizer que, se houver dívidas que estejam a, digamos, onerar as casas de habitação, neste momento não será possível a execução dessa hipoteca. Portanto, as pessoas não perdem as casas, ainda que existam processos executivos a correr, que estejam digamos, em que as casas estejam a ser mobilizadas para o pagamento de dívidas. Isto é diferente da situação do crédito à habitação, em que também existe suspensão de prestações no crédito à habitação até 30 de setembro de 2020, até ver, não é? Não havendo pagamento nem capital nem juros, digamos, para cidadãos que tenham residência em Portugal e que estejam em isolamento profilático, ou a prestar assistência a filhos ou a netos, ou que tenham sido colocados numa situação de redução de período normal de trabalho ou em layoff, suspensão de contrato de trabalho,
todas estas situações darão origem a uma suspensão do pagamento do crédito à habitação até 30 de setembro de 2020 e, portanto, para beneficiar é necessária uma declaração de adesão enviada ao banco, neste caso, à instituição bancária, por um meio físico ou por um meio eletrónico, assinada pelo mutuário, acompanhada da documentação comprovativa das condições acima referidas. Portanto, se houver uma situação de internamento, aliás, de isolamento profilático, deve ser essa a declaração que se deve juntar. Se houver uma declaração, aqui, por exemplo, relativamente às escolas, provavelmente terá que ser uma declaração do próprio, mas eu creio que o banco também sabe, há factos que são notórios e que não precisam de comprovação, não é? Sim, mais uma Portanto, vez o ter a banco situação provavelmente... regularizada, não é? Junto do Banco de Portugal, Sim, da Autoridade Tributária e isso é da Segurança importante, Social. porque é evidente, mais uma vez, também aqui, para se poder beneficiar desta suspensão, tem que se ter a situação regularizada perante o Banco de Portugal, ou pelo menos uma situação que não seja considerada pelo Banco de Portugal como incumprimento material. E como Também nós não... sabemos que os orçamentos das famílias não são muito grandes e que a margem para aguentar uma situação destas não é muita, é preferível fazer recurso a estes meios que o Governo agora está a colocar à disposição antes de entrar numa situação de incumprimento na qual Sim. eles já não se vão aplicar. Sim, aliás, já existia um regime para estes créditos que permitia, quando a pessoa pensava ou admitia que iria ficar em situação de incumprimento, antes disso deveria avisar o banco para que o banco fizesse funcionar os mecanismos próprios da suspensão do contrato e, neste caso, o que estava previsto era que pagasse apenas os juros e não o capital. Mas esta situação é uma situação mais abrangente, porque deixa de pagar qualquer valor, mesmo a título de capital, e, portanto, e a título de juros, não será, digamos, equiparável à situação que existia ao abrigo desses regimes anteriormente em vigor. Depois temos ainda a situação das prestações sociais que foram atribuídas anteriormente, como o subsídio de desemprego e as prestações sociais, que, nomeadamente os subsídios de inserção, etc., que garantam mínimos de subsistência. Todas essas situações vão ser prolongadas, pelo menos até 30 de junho de 2020, não havendo qualquer reavaliação até essa data. Depois se verá se continuam ou não a ser prestadas, mas para já tudo aquilo que estaria para caducar antes de 30 de junho vai ser prorrogado, vai se manter. Por último, um diploma que saiu relativamente aos pagamentos em ATM, permite que todos os pagamentos sejam feitos através de cartões de multibanco ou, portanto, aqueles contactless, portanto, o MBWay, tudo isso vai ser isento de comissões fixas e variáveis. Portanto, não podem ser aplicáveis quaisquer comissões a estes pagamentos, o que facilita a utilização de mecanismos que não tenham que passar pelo contacto físico das mãos com equipamentos que muitas pessoas tocam e que são, obviamente, um foco de preocupação para a infecção de vírus do SARS-CoV-2, que é de facto o COVID-2, que é o vírus que causa a Covid-19. E inclusivamente existem bancos a isentar até as taxas. Não tenho confirmação se são todos, mas alguns isentam mesmo os estabelecimentos que têm o terminal de pagamento para que as pessoas, mesmo com baixos volumes, não precisem de pagar a dinheiro.
Pronto. E o montante máximo também foi alargado a 50 euros por recomendação do Banco Central para que justamente numa situação que estamos a viver se aplique. Portanto, para já é o que temos, vamos continuar a atualizar este quadro, esperamos que sejam divulgadas novas medidas, algumas já foram qualificadas como insuficientes, há empresas que estão neste momento a fazer despedimentos porque não consideram que estes apoios sejam adequados à manutenção dos postos de trabalho. Naturalmente nos próximos dias teremos com certeza evolução a nível de medidas de apoio para justamente prevenir este tipo de situações negativas que podem advir do encerramento das empresas e do encerramento compulsivo dos estabelecimentos, e esperamos naturalmente que a situação se possa rapidamente recompor, embora todos nós saibamos que há aqui, digamos, nós chamamos-lhe um trade-off, não é? Uma negociação permanente entre permitir o alívio o mais possível do nosso serviço do nosso SMS, não é? De serviços médico-sociais, por um lado, e por outro lado querer que a economia recupere a sua dinâmica. Ou seja, quanto mais estamos a atrasar a economia de recuperar o seu dinamismo, mais estamos a fazer pelos serviços médico-sociais, porque estamos a achatar a curva, não é? Como se tem vindo a notar, e isso é um objetivo que vai atirar o pico desta pandemia para cada vez mais tarde. É um objetivo positivo que todos nós nos devemos empenhar em conseguir, mas por outro lado também sabemos que quanto mais tarde a situação se revelar, enfim, mais tarde a economia poderá recuperar e o custo será obviamente superior. Simplesmente nesta negociação, neste trade-off, as vidas humanas têm um valor muito superior. E, portanto, é isso que estamos neste momento empenhados em proteger. Sim, e os meios disponíveis podem sempre ser renegociados, alterados. Circular é que é viver, e obrigada a Portugal por, dentro do possível, não terem parado de trabalhar e de apoiar quem está a trabalhar. Deixamos aqui já falado um pouco daquilo que agora são as medidas de gestão que nós podemos ter para, por um lado, não só a nível individual, mas até a nível coletivo, se apoiar a investigação, que é prioritário, investigação em cooperação internacional, que rapidamente nos dê os dados necessários para melhor minimizarmos aquilo que é o problema número 1, que é a salvaguarda da vida humana e a sua proteção. A esse nível, o grande esforço deverá estar prioritariamente aí. Existem equipas internacionais a movimentarem-se, e Portugal deve também estar na linha da frente com os seus investigadores a cooperar a esse nível. Isto é informação que sabemos ao dia de 26 de março, já um bocadinho atualizada para o dia 30, muito incompleta, bem sabemos, e sectorial, naquilo que é um esforço grande de todos nós, a nível individual e coletivo, para minimizar os impactos desta situação. Estamos aqui sobretudo preocupados com o endividamento das famílias, e para que usem e recorram aos mecanismos de ajuda que estão a ser dados, de modo a não se endividarem e analisarem cuidadosamente o que lhes é proposto. Até junto de algumas ordens profissionais ou sindicatos, podem propor outras medidas que vos pareçam interessantes. Se não tivermos saúde, pouco nos vale. É necessário agora o nosso contributo. É preciso manter hábitos de pensamento e atividade saudáveis, pois o medo paralisa.
e não é um bom conselheiro. Claro que cuidado e atenção sim, mas se em demasia transformam-se em medo. Obviamente que todos queremos acompanhar o que se está a passar na situação do país, mas é importante também que a pessoa mantenha hábitos de vida saudáveis, como ver o nascer do sol, como falar com as outras pessoas, mesmo que seja à distância, por via de um telemóvel, e ir gerindo a vida agora numa dinâmica nova, que é uma dinâmica de muito contacto com os familiares, que não era comum, quer dizer, as pessoas estavam, quanto muito, às vezes o fim de semana juntas, mas não semana após semana, e há que gerir o tempo em conjunto e o tempo individual para que todos mantenham a sua produtividade, desde as crianças continuarem a aprender, seja por via de à distância, seja com a indicação dos pais, para que haja o apoio e acompanhamento dos idosos e para que haja um trabalho produtivo, na medida do possível, dos adultos. Portanto, tudo isto são situações que convém acautelar. Temos que olhar aqui o problema com inteligência, porque sobre a parte da saúde temos já, por exemplo, um manual muito bom disponibilizado pelo próprio governo chinês, muito exaustivo a nível das questões da higiene e do internamento hospitalar. Não descura de todo que seja consultado pelo cidadão comum, que a qualquer momento se poderá ver numa situação dessas, onde o aconselhado é justamente que faça a recuperação em casa, no seu meio, onde a pessoa tem, apesar das outras limitações técnicas em redor, o seu próprio meio, onde está a ser cuidado. Em muitas situações revela-se que tem sido o recomendado é que a pessoa faça a recuperação em casa. Para além disto, temos também que os números da gripe são acompanhados pelo nosso Instituto Ricardo Jorge e podem ver a informação científica da atividade gripal, nomeadamente ano 2016 e 1961 já foram anos de grande fatalidade em Portugal. Não havia ainda esta variante, mas foram anos difíceis, nomeadamente 2016 tivemos a variante da gripe A, que vitimou bastante pessoas. E agora, concretamente, em relação aos temas da literacia financeira, sem nos alongarmos muito, convém reservar tempo para cada pessoa e para si próprio, de maneira estamos aqui num teste de resistência, que a cada semana que passa vai se tornando mais simples, por um lado porque nos habituamos e por outro porque novas medidas vão sendo passadas para a comunicação social, como veem esta compilação de legislação, e agradeço imenso o trabalho, dedicação do Dr. Vítor Castro Rosa, bem como de outros profissionais, está no sentido de agilizar a vida das pessoas e bom apoio vem dar neste momento ao que estamos a viver e às nossas preocupações. O regresso ao teletrabalho é muito importante para se conseguir retomar a confiança na economia, porque quanto mais pessoas estiverem ou por via do seu trabalho ou até por via de atividades de voluntariado a exercer a sua função junto de quem mais precisa, mais funciona novamente a economia e mais retoma temos para que não esteja tanto peso sobre os que estão a exercer. Poderá não ser para já, mas é uma medida que já vem inclusivamente falada também pela bastonária da Ordem dos Contabilistas, a questão do perdão das dívidas, porque todas estas medidas o que querem é que isso aconteça, é que não haja um endividamento nem das empresas nem dos particulares. No entanto, ao estarem muitas delas a fazer uma diluição para um período futuro, corremos esse risco. No entanto, por agora é o que já temos e já é muito importante que sejam adotadas. Talvez se caminhe para aí ou até para um uso de meios alternativos de troca direta ou de
pagamento por vales, não porque estejamos numa situação de carência alimentar, não temos, estamos na força da primavera, portanto os campos estão cheios de comida e por isso não há uma situação de escassez. As fábricas tinham estoque, portanto também não vai haver falta dos produtos processados tão em breve. Boa parte deles também são substituíveis, portanto naquilo que são as condições essenciais para a vida das pessoas vai continuar a elaborar, portanto vai-se continuar a fazer a colheita dos vegetais e da fruta, o engarrafamento da água, portanto os bens essenciais vão continuar a surgir, não há qualquer estimativa de falha a esse nível, mas poderá haver problemas a nível da nossa criação de riqueza e na nossa fluidez e acesso a capitais, porque não estamos a exercer a nossa atividade. Daí a importância de as pessoas se informarem e recorrerem a estas medidas para que não tenham esse tipo de situações. A alimentação e medicamentos é uma prioridade, portanto a pessoa ter margem de segurança para estar alguns meses sem trabalhar, e isso envolve que não esteja a pagar aquilo que habitualmente pagava, e para o poder fazer tem estas medidas à disposição, porque se vai estar a pagar coisas que não são essenciais à sobrevivência, corre o risco de não ter para as coisas que são essenciais. Portanto, a alimentação e medicamentos é prioritário, a saúde em casa, também procurar a tal higiene do espaço, atenção, cuidado com o uso de lexívia, porque ela tem que ser diluída em água e só utilizada em dias de sol e vento, senão corre o risco de provocar intoxicações por inalação de vapores em si ou nas outras pessoas da casa mais vulneráveis, ou crianças ou idosos, e criar complicações de saúde. Portanto, é muito importante mantermos a nossa moderação. Se for preciso trabalhar menos, fazer um pouco menos, mas sobretudo respirar fundo e descansar, porque o momento que vivemos é delicado, a situação toda ela está a evoluir com esforços concertados de muita gente, e é preciso continuar nessa direção. Em relação ao lixo e à recolha dos resíduos urbanos, nomeadamente, tem havido uma afetação dos profissionais de limpeza urbana para outro tipo de funções, nomeadamente a desinfecção das ruas, pelo que certas regiões, nomeadamente Lisboa, têm limitado o número de dias que fazem a recolha, e o que recomendam é que a população mantenha em casa o lixo, se necessário num espaço isolado, como um espaço exterior, uma varanda, se necessário até no terraço do próprio edifício, para não estar na via pública, sujeito a criar outro tipo de problemas e contágios por via de algum animal que se aproxime dos lixos. Como tal, é importante saber exatamente os dias em que pode colocar o lixo na rua na sua região, em função da sua freguesia, no caso de cidades, para que esta situação decorra com normalidade. Portanto, vai-se manter a recolha seletiva porta a porta dos biorresíduos alimentares no projeto já da Alta Lisboa. Mantém-se a recolha seletiva de ecopontos nas superfícies e subterrâneos, mas está temporariamente interrompida a recolha seletiva de vidro porta a porta e a recolha seletiva apenas em diferenciados 3 vezes por semana. Portanto, isto são as condições para Lisboa ao momento de dia 30 de março de 2020. É uma situação que poderá ter evolução. Os volumosos também não estão a ser feitos, bem como os parques de apoio à higiene urbana de resíduos volumosos ou específicos. Relativamente a quem esteja com doentes em casa, as regras para deposição de resíduos contaminados
são em sacos de lixo resistentes e descartáveis e enchidos até 2/3 da sua capacidade, justamente para se evitar o risco de rompimento desse saco. E devem todas as máscaras, luvas ser colocadas no contentor de lixo indiferenciado. Portanto, qualquer familiar em casa que esteja a fazer um tratamento ou acamado com o uso de fraldas descartáveis ou até crianças, devem respeitar estas medidas de higiene de modo a garantirmos a melhor saúde da vida. Apoio em géneros. Leve uma lista do essencial. É importante quando chega ao local onde vai comprar, no caso de estar a sair de casa para realizar as compras, que o faça no mínimo tempo possível para justamente agilizar o processo e até para evitar o seu contágio e o das outras pessoas. A menor manipulação dos alimentos é útil, pelo que se puder já deixar de encomenda, mesmo que seja numa mercearia local onde se dirige, auxilia muito esse serviço e tem a garantia de que os seus alimentos não foram tão manipulados. Em relação à habitação, também as rendas das casas municipais estão suspensas em Lisboa. Em relação às outras questões, já foi falado aqui bem do IVA, e em relação aos serviços e horários de pagamentos, já foi falado também da questão do contactless, e deixava aqui a menção que todos os profissionais de serviços essenciais têm acesso a uma hora específica, 30 minutos antes do horário de abertura da loja e 30 minutos do horário depois de fecho da loja. Atenção que os horários de abertura e fecho dos supermercados e das farmácias foram alterados, mas qualquer profissional de saúde tem prioridade, ou proteção civil, bombeiros, todas as pessoas que estão neste momento a exercer funções de suporte aos outros, percebemos todos que têm prioridade para o fazer. Já vimos aqui outras medidas, já vimos então que há prazos e linhas especiais. A doença não tem condição social. Como tal, todos estamos em risco, mas também todos podemos fazer a diferença, e temos assistido a exemplos de solidariedade extraordinários. Eu estou muito agradecida a todas as forças de segurança e de saúde pelo abastecimento dos serviços essenciais, por nos continuarem a servir, e aos que têm disponibilizado equipamento de proteção a esses profissionais. Às empresas que têm transformado a sua atividade para melhor servir as necessidades atuais, como a produção de máscaras e tubos e ventiladores para hospitais, como de incomparável apoio domiciliário que vizinhos, juntas de freguesia têm dado à população mais carenciada e idosa, inclusivamente servindo refeições quentes a casa a quem não tem meios e verbas para se deslocar ao exterior para as adquirir. A todos, em nome individual e coletivo, que têm disponibilizado formação online em diversos temas, permitindo às pessoas melhor se capacitarem no que desejam aprender e melhorar as suas vidas. Deixo um apelo a todos os que entendem de informática para ajudarem nestas fases as vossas empresas, ligando aos patrões, respondendo ao que se está a passar, propondo formas de se melhorar o negócio de forma mais digital, pois mesmo que termine o estado de emergência, a economia irá recuperar timidamente, e novos canais podem e devem explorar para modernizar processos e se estar mais preparado para a era em que vivemos, que já não conhece fronteiras, como esta doença é um infeliz exemplo, mas existem tantos bons exemplos que nos chegam de solidariedade. Inclusivamente a própria China disponibilizou uma linha de apoio internacional para os profissionais de saúde poderem colocar as questões, e está a ser suportada por uma grande empresa também desse país, pelo que não é um problema que possamos apontar rapidamente uma solução, mas todos podemos contribuir muito para ela. Somos Portugal no seu melhor, com grande coração e forte sentido de responsabilidade e de prioridades. Já dizia Marquês de Pombal, a
quando o rei Dom José perguntou, então e agora perante o terremoto? Bom, temos que enterrar os mortos e cuidar dos vivos. E foi o que mandou fazer. Tivemos uma regeneração grande por motivos trágicos da nossa cidade e hoje, em 2020, vamos ter uma regeneração grande do mundo e das formas de trabalhar devido a isto. Vejamos que a China já está com 90% da sua atividade e vai ser Hunan um ótimo exemplo para vermos como é que as pessoas regressam à atividade e como é que se reajustam perante o processo de isolamento demorado que levaram. Este processo não será só o fim dos contágios, será um recomeço da recuperação. As vendas online vão se tornar mais fortes e a confiança, embora os alimentos, o consumo de alimentos fora de casa continue baixo, é compreensível. Vários países estão a decretar também o estado de emergência, por isso todo o mundo está empenhado neste combate. No entanto, vamos aguardar se da China surgem novos surtos ou não, para que as pessoas voltem ao trabalho. E portanto é sensato que o governo português continue a criar medidas de manter por mais tempo as pessoas em casa, se necessário, para não se incorrer naquilo que seria uma precipitação e todo este esforço seria descurado. Uma vez que já foram abertas linhas de crédito, medidas de acautelar esta paragem, estamos salvaguardados que no essencial dos serviços mínimos o país continua a operar, desde que os profissionais sejam validos e não estejam a trabalhar demasiadas horas. Portanto, é muito importante que o profissional que está num supermercado, que esteja num serviço de segurança, tenha um horário de trabalho que lhe permita repor forças, saber como é que está a saúde dos seus familiares e cuidar de si, de maneira a que durante mais tempo continue a exercer esta função. Vamos então deixar este vídeo ao dispor para que possam parar, voltar a ouvir. Recomendamos que consultem os links dos sites oficiais da Segurança Social, da Autoridade Tributária e Aduaneira, da Ordem dos Contabilistas, da Ordem dos Advogados, todos os locais onde o próprio portal da Organização Mundial de Saúde, o nosso portal nacional de informação médica, portanto de prevenção da Direção-Geral de Saúde, onde têm a informação necessária para se informarem de o que está a acontecer e espero que tenham ficado com mais informação do que se tem criado neste momento para nos proteger desta situação. Muito obrigada, Vítor Castro. Muito obrigado. Algumas palavras finais? Muito obrigado. Eu quero reiterar também todo esse esforço que está a ser feito a nível dos profissionais de saúde. Quero agradecer os profissionais de segurança e esperar que de facto esta situação seja rapidamente ultrapassada e voltar a apelar para a responsabilidade de cada um contributo que cada um pode dar para que as coisas corram bem até ao fim. E vamos ficar todos bem. Muito obrigada.